Hoje a gente está trazendo aqui para vocês o novíssimo Nissan Versa, lançado em outubro do ano passado. Esse carro teve seus ares renovados aí para peitar a concorrência Onix Plus e Virtus Highline. Bom, o fato é que o Versa elevou radicalmente seu patamar. Antigamente era um carro pensado para quem queria espaço, um carro barato, até para fazer aplicativo ou coisa do tipo. Hoje não, é um carro com visual premium, com aspecto de carro mais caro, então a gente pode pensar que realmente é um carro de outra categoria. E agora então vamos dar uma olhada na dianteira do Nissan Versa. Lembrando que é uma dianteira totalmente nova, né? A gente tem aqui esses vincos bem salientes no capô. Aqui a gente tem esse detalhe em V no para-choque, muito bonito. Toda a parte aqui com black piano, então a frente muito bem trabalhada, a grade em colmeia e o novo símbolo da Nissan nesse aspecto 3D aí que dá um visual bem interessante ao carro. Bom, um dos aspectos mais legais aqui do carro, visualmente falando, é esse farol. Ele tem um farol muito similar aí ao do Kicks, né? É um farol bem ousado, né, moderno, full LED. Claro, a gente tem o pisca halógeno, mas dentre os sedãs médios aí, na minha opinião, é o farol mais bonito que tem. E aqui embaixo a gente tem também a presença de faroletes halógenos. Essas rodas diamantadas também dão um destaque bem legal para o carro. Lembrando que a gente tem um pneu 205/50, ou seja, um perfil que vai garantir muito conforto e estabilidade lá para dentro da cabine. Bom, aqui a gente tem o espelho, né, com o rebatidor em LED, muito bonito, bem laranja, né, do jeito que a gente gosta. E aqui a parte bem interessante do sensor 360, um opcional que a gente não vê aí na concorrência que o Nissan Versa Exclusive conta. A lateral dele é bem interessante, porque a gente tem aqui a coluna B em preto, né? Não é preto piano, mas fica aí um destaque bem legal para o carro. E aqui a parte mais bacana, ao meu ver, é a coluna C, que tem esse estilo flutuante, ou seja, é um teto diferenciado. Na traseira do Nissan Versa nós tivemos também uma renovação total de design. Temos novas lanternas muito mais atraentes e um para-choque que com certeza se destaca muito em relação à concorrência. Nós temos também lá um destaque para antenas de tipo Shark, aquela famosa barbatana de tubarão. O porta-malas do antigo Versa já tinha 460 litros e agora no novo a gente tem uma capacidade ainda maior, são 482 litros que conferem a esse carro aqui uma excelente capacidade de carga. Bom, e na questão do espaço traseiro, mais um golaço aqui para o novo Versa. A gente tem um espaço muito interessante. Eu estou com os joelhos aqui bem confortáveis, ainda tem 3 dedos para o banco. Lembrando que esse banco aqui está regulado para uma pessoa de 1,70 m lá na frente e eu aqui com 1,83 m estou muito bem colocado mesmo. É uma sensação agradável de estar dentro desse carro. Eu não estou me sentindo claustrofóbico, ou seja, em uma viagem eu estaria muito bem aqui dentro, não tem do que reclamar. Na parte de conforto aqui para os ocupantes de trás, a gente tem 2 entradas USB, né? Elas fecham aqui por praticidade. Aqui a gente tem um porta-objetos e o túnel central, de uma altura média aí. Lembrando que uma criança de até uns 6 anos consegue ir com os joelhos dobrados e não vai estar incomodando. Galera, vamos dar uma analisada então na dashboard, né, no painel desse carro. A gente tem aqui o único da categoria que a gente tem ainda soft touch, é uma parte toda de corino, então bem bonito com a costura aparente, remete a um carro mais caro. Aqui em cima a gente tem bastante plástico, porém um acabamento minimalista aqui para saídas de ar, eu achei bem interessante. Aqui a gente tem uma saída de ar mais simples, com um contorno que imita um cromado, também ficou interessante, black piano na volta. Bom, agora vamos dar uma atenção para a multimídia e para a parte de ar-condicionado. Na multimídia aqui a gente tem funções nativas bem interessantes, né? Uma multimídia com uma fluidez boa, até que ela é bem na mão, assim, ela é fácil da gente encontrar, né, as funções. A multimídia ela é bem interessante, a gente tem 8 polegadas, a gente tem cores bem vivas aqui e, claro, a parte de GPS e de navegação integrada, né, que é via satélite e não precisa de internet. Inclusive mostra aqui os postos de gasolina, então bem interessante, vai ajudar bastante o condutor. Um destaque bem interessante para esse carro também é a questão do som. Eu me impressionei com a qualidade, é muito boa e está aí à altura do Onix Plus e do Virtus Highline. A gente tem graves bem fortes, né? Então ela não deixa a dever em nada para a concorrência. Bom, na parte de climatização, como é de praxe na concorrência também, a gente tem aqui um ar digital, porém de uma zona. Já o cluster aqui dessa versão exclusiva, ele é híbrido, metade dele é analógico e outra metade digital. A gente tem ali um mostrador de velocidade totalmente analógico, porém uma tela bem grande aqui do lado que mostra informações úteis para o condutor, como por exemplo agora o conta-giros. Já aqui no contato com o condutor nós temos um volante que é todo revestido em couro, inclusive com costuras, tá? É bem bonito, ele tem a base achatada, todos os comandos bem à mão e passa até uma certa esportividade aqui para o condutor.
Lembrando, galera, esse aqui é um volante idêntico ao do Kicks. E aqui, logo abaixo do ar-condicionado, nós temos uma entrada USB, temos o botão aqui para o acionamento do carro, que é o Start-Stop, e essa alavanca do câmbio aqui também, curtinha, bem bonita. Além disso, o acabamento aqui é todo feito em black piano, então é bem bonito, bem bacana, passa bastante requinte para o condutor. Uma coisa bem bacana aqui também do Nissan Versa é o acabamento das portas, principalmente aqui das portas traseiras, que são idênticas às portas lá da frente. Nós temos plástico duro aqui em cima, porém um bom pedaço com um forramento numa espécie de corino. Já na porta dianteira nós temos um acabamento muito semelhante ao lá de trás. Nós temos aquele mesmo material que lembra couro aqui para o encosto do braço, esse revestimento aqui que a gente poderia dizer que lembra um aço escovado, a maçaneta cromada e esse outro material aqui que lembra fibra de carbono. Na versão exclusiva nós também temos bancos revestidos em couro, inclusive com essa tonalidade bicolor que deixa um design bem bacana. Inclusive o couro é de boa qualidade também. Bom, vamos começar nosso teste dirigindo o carro então. Primeiro eu quero falar um pouco do eixo conforto para o motorista, tá? A acessibilidade dos comandos. A gente tem aqui a manopla do câmbio, muito fácil acesso na mão. A gente tem esse apoio de braço bem interessante aqui. Em viagens longas ele vai garantir aí o conforto, não vai deixar o braço cansar. O freio de mão também muito fácil de ser acionado. E aqui o volante com uma pegada bem esportiva. Então, iniciando a nossa condução aqui, a gente tem um carro muito suave ao rodar. A sensação de barulho externo não invade tanto a cabine. Ou seja, isso é mérito do bom isolamento acústico. A gente tem uma visibilidade bem interessante, um para-brisa angulado, com vidros grandes, então fica fácil aí da gente estar enxergando o trânsito. E claro, a gente tem pneus aí bem interessantes, né? A gente tem um aro 17 com perfil 205, ou seja, em estabilidade, na questão de curvas, né, de até altas velocidades, vai dar aí um conforto bem bacana aí para os ocupantes do carro. Eu vou comentar um pouco aqui sobre o motor desse carro. A gente tem aqui uma opção aspirada, né? Lembrando que os aspirados estão em extinção. A concorrência, tanto o Onix Plus quanto o Virtus Highline, a gente encontra aí motores turbo, né? 1.0. E aqui ainda temos 1.6 de 114 cavalos acoplado a um câmbio CVT, que garante bastante conforto na tocada. E se tratando aí da sensação interna dirigindo esse carro, a gente tem, é claro, uma percepção toda de um carro muito bem elaborado. Eu estou me sentindo aqui num carro mais caro, parece. Vamos fazer um teste aí de suspensão ali na rotatória, eu vou passar acelerando e também já vendo se as abas laterais dos bancos são confortáveis. Bom, o carro ele se comporta muito bem, ele cantou um pouco de pneu ali, mas é claro, em uma curva sinuosa, em uma situação perigosa, ele teria aí um bom desempenho. Bom, e qual é a sensação interna de estar dentro desse carro? Ele é um carro amplo, né? A gente tem um teto um pouco mais baixo devido à coluna C, ao visual mais esportivo, porém ele passa toda uma sensação de carro premium, ou seja, a Nissan fez um ótimo trabalho em acabamento e desenvolvimento desse carro. Então mais um ponto aí bem positivo para a Nissan, eles fizeram um ótimo carro ao remodelar o Nissan Versa, né? Agora lembrando que ele é importado do México. A gente tem essa versão exclusive aqui com R$106 mil, a gente compra esse carro. Então lembrando que ele é mais barato aí que o Virtus Highline. O Virtus Highline está saindo na faixa de 115 e o Onix Plus também está 105 mil. Ou seja, esse carro aqui, ele traz uma pegada muito boa no quesito conforto, no quesito desempenho, economia. Mas é claro, ele é um carro japonês, é um carro que não vai dar manutenção, ou seja, a pessoa que comprar pode ter certeza, está fazendo um ótimo negócio, inclusive na liquidez depois de revenda, né? Um carro que não vai apresentar grandes desvalorizações. Bom, galera, então agora é minha vez aqui de fazer o teste dinâmico com o Nissan Versa Exclusive, nessa que a gente está testando aqui. O volante aqui é do tipo elétrico, então para manobras ele é muito leve, mas para conduzir o carro também no perímetro urbano, a gente também tem um carro muito fácil de ser conduzido, ele é muito leve. Outra coisa bacana que ajuda muito aqui o condutor é o Bliss, que são esses assistentes que identificam se existe algum carro ou algum tipo de veículo no ponto cego aqui dos retrovisores. Eles piscam e acabam auxiliando bastante, principalmente no uso da cidade. Outros recursos que auxiliam muito o condutor também são o piloto automático do tipo adaptativo e a frenagem autônoma. E olha só que bacana, pessoal, eu descobri aqui que nós temos também o modo Sport. Escondido aqui na manopla do câmbio nós temos um botãozinho que aciona esse modo e aí o desempenho fica mais interessante. Ele tem uma resposta mais rápida no acelerador e deixa o giro subir mais ainda. Em relação ao Volkswagen Virtus, nós temos aqui 4 kg de torque a menos, né? Lá no Virtus nós temos 20 kg de torque e aqui nós temos 16,5. A questão é, mesmo assim, o desempenho não deixa a desejar. Para fechar, pessoal, uma coisa que me agradou bastante aqui mesmo foi a questão sensorial. O acabamento interno está muito mais legal que na versão anterior, o carro está muito mais bonito. E nós temos principalmente conforto, a suspensão é muito agradável, então para rodar na cidade, na buraqueira, é excelente.
Então vamos dar aqui nossas considerações finais sobre o novo Nissan Versa. Bom, esse carro ele chegou aqui no Brasil em outubro do ano passado, né? É uma remodelagem inédita, né? Um carro muito mais com aspecto premium. A gente não tem mais aquele carro remetendo a um popular de entrada, e sim agora um carro voltado para um público mais elevado, né? A gente tem um valor também que ficou interessante, nossa versão topo de linha com todos esses acessórios. A gente tem um carro de 106 mil, então a gente pega por comparação, por exemplo, o Virtus Highline é um carro de 115 mil, que não tem uns itens como esse carro ele apresenta. A gente tem a câmera 360, a gente tem toda a parte aqui de corino no painel, o Virtus é puro plástico, então tem pontos muito positivos. Definitivamente a gente pode dizer que o Nissan Versa, assim como o Augusto comentou, mudou de categoria. Porém, algumas boas características se manteram, como o espaço interno e o conforto para quem está aqui dentro. Claro que esse novo design também traz muito mais de um carro premium para esse aqui. E a gente tem uma nova experiência com aquilo que era bom na geração anterior. Claro, esse carro ficou ainda melhor. A gente tem um carro muito bom na questão, inclusive, de manutenção e liquidez. Pasmem, mas esse carro até 60 mil quilômetros a gente gasta apenas R$ 2.854 na autorizada manutenção. Então é um número muito interessante aí, se tratando de um carro de 110 mil reais, né? Praticamente 110 mil reais. É um número aí que surpreende a todos, né, Rodrigo? E não só isso, né? Assim como a gente está falando de baixo custo de manutenção, a gente também tem um baixo custo em termos de consumo de combustível. Afinal de contas, esse carro aqui, apesar de não ter um motor turbo, ele tem um excelente consumo de combustível. É uma das características mais fortes do Versa, desse motor 1.6 da Nissan. Então, trazendo aí um interior parecido aí com o da Nissan Kicks, a gente tem um carro aí topo de linha. A Nissan acertou em cheio e eles estão de parabéns. Inclusive aí um obrigado à IESA Nissan de Porto Alegre por ter cedido o carro. Eles têm ele à pronta entrega para você que é da região e quiser estar conferindo. Então fica aqui nosso agradecimento, beleza? Se gostou do vídeo, já deixa aí o like, se inscreve no canal, é muito importante, a gente vai lançar muito conteúdo bacana. Então é muito bom para você ficar por dentro, beleza? É isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Valeu!